Thaís Pacheco, seja muito bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Thaís, eu estava pegando uns dados aqui e eu encontrei o seguinte. Segundo a OMS, 80% da população mundial sofre com dor nas costas. E aí achei um outro dado da Organização Pan-Americana de Saúde. Eles fizeram um relatório em que encontraram que 142 milhões de pessoas com 60 anos ou mais não têm autonomia para atender às suas necessidades básicas. Aí eu queria saber, na sua opinião, pensando na sua especialidade, você acha que a mobilidade ou a falta dela impacta, influencia nesses dados? Totalmente, totalmente. A dor articular, que a gente não fala muito sobre isso, não falava, né? Agora tem falado muito, ela é multifatorial, só que ela é física também, né? Então, a gente sempre pensou muito em músculo, em fortalecer a musculatura, só que a gente nunca olhou para a estrutura. Né? Então, como trabalhar uma articulação? Se eu tenho uma dor na coluna, a coluna é uma articulação. Se eu tenho um quadril que está do lado da coluna, a gente sabe que o corpo ele tem reação em cadeia. Se eu não tenho um quadril, o que acontece com essa coluna? Né? E eu sou a prova viva de que quando você começa a dar atenção para a sua articulação, o jogo vira. E muitas dessas dores, desse 80% de dor, poderia ser totalmente curado se fosse feito um trabalho ali bem feito, olhando para a articulação. Bom, então vamos lá. O que é mobilidade? Né? O que é isso que vem sendo falado e vem sendo trazido cada vez mais recentemente no mundo do treinamento, de uma maneira geral? Tá, com um conceito bem básico e bem técnico, é a capacidade de uma articulação alcançar uma amplitude de movimento de forma ativa. Então, é quando o meu próprio corpo, né, minha própria musculatura, meus próprios tecidos conseguem movimentar a minha articulação até determinada amplitude de movimento. E isso é muito baseado em genética, não é treinável, não é treinável, como é que funciona? Existe uma questão genética que tem pessoas que têm mais facilidade, né, também com a flexibilidade, e outras não. Mas é 200% treinável. O que acontece é que aquela pessoa que ela tem mais uma facilidade, se ela consegue chegar num resultado com 6 meses, 1 ano, a outra vai demorar um pouco mais e vai precisar de mais esforço. Mas é totalmente treinado. E uma última pergunta para a gente começar realmente tipo, entrar e nas minúcias, né? E entender como que a gente pode melhorar isso. Qual a diferença entre mobilidade e flexibilidade? Você chegou a tocar no ponto agora, né? Você usou a palavra aproveitando. Qual a diferença entre mobilidade e flexibilidade? A flexibilidade é a capacidade do tecido chegar a uma determinada amplitude de movimento também. Porém, como são os tecidos mais superficiais, essa amplitude de movimento ela é sempre em uma direção. Então, se eu quero, por exemplo, alongar o meu peitoral, ter mais flexibilidade do meu músculo peitoral, eu vou parar o meu braço aqui, né, e vou alongar aqui. Se eu quero pegar outros feixes, vamos dizer, eu vou colocar o braço mais para cima, vou colocar mais para baixo. As articulações, a maioria delas são tridimensionais, bidimensionais. Então, é a amplitude que eu consigo fazer movimentando aquela articulação. E Entendi. de forma ativa. Né? Eu movimentando a minha própria articulação, que faz muita diferença. Sim, com certeza. Tá, agora, vamos tentar explicar pelo vídeo e pelo som só, né? Porque também tem uma galera que está só escutando. O que é realmente um treinamento de mobilidade? Porque deixa eu trazer um pouco de contexto, né? E aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, tá? Com a alta do CrossFit, né? A vinda do CrossFit para o mundo de uma maneira geral, né? Nos Estados Unidos ali em 2009, que começou a realmente crescer, 2010, 2011, 2012, 2013, chegou no Brasil de uma maneira mais robusta, né? 2009 a gente já tinha a primeira aqui, né? A CrossFit Brasil, mas não era bem disseminado, vamos colocar assim. Então, com o crescimento do CrossFit no mundo de uma maneira geral, a minha impressão, que estou dentro da bolha do CrossFit, é que começou a ter uma atenção maior para a mobilidade de uma maneira geral no meio do treinamento. Por terem movimentos complexos, por ter necessidade, né, uma cobrança de amplitude de movimento. No CrossFit, ou é repetição ou não é repetição. Então, não tem agachamento parcial. Para você ter uma repetição válida de agachamento, você tem que quebrar paralelo, você tem que fazer a extensão completa. Então, eu acredito, né, pelo menos do que eu pude acompanhar, o CrossFit veio de uma maneira popularizando e trazendo esse assunto mais à tona, que não era tão falado antigamente. Tá certo isso? Tá meio errado? O que você acha?
Tá certo. O CrossFit, na minha opinião, é uma das atividades que mais exige mobilidade, pela complexidade dos movimentos. Aí você perguntou assim para mim, o que é uma mobilidade? O treino de mobilidade. Uhum. Treino de mobilidade é um treino de força para as articulações. Então, a questão primeira é o seguinte, a mobilidade que ela é disseminada aqui no Brasil é uma movimentação geral do corpo. Tá? Então, você faz ali um movimento de preparação de movimento, onde você não está muito preocupado em estabilizar o corpo ou deixar a articulação movimentando só ela. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz no treino de mobilidade é isolar aquela articulação e aquele movimento articular para ser trabalhado. Então, por exemplo, assim, se eu vou fazer um treino de mobilidade de ombro, eu tenho 6 movimentos no ombro, ainda tem mais 2 ali que são acoplados, né? Dentro do treino de mobilidade, se eu não tenho uma rotação interna de ombro, eu vou parar, eu vou colocar o meu corpo numa posição para acessar essa rotação interna, vou estabilizar o meu corpo totalmente para tirar a máxima compensação que tem e vou fazer o meu ombro trabalhar na rotação interna. Então, aí eu vou para a rotação externa. Então, o que a gente faz? De movimento em movimento, eu trago a funcionalidade total daquela articulação. E esse tipo de treinamento, né, esse treino de força para as articulações, por que a gente chama assim? Porque ele é baseado nos conceitos do treinamento de força. Volume, intensidade, tempo sob tensão, iniciante, intermediário, avançado. Então, assim, se você pensar num treino de força, ele tem as mesmas características, porém com exercícios e técnicas diferentes. Entendi. Então, ficou claro? Se não ficar claro, você me fala. Não, ficou. Só para tentar, né, para a galera também começar a entender, porque eu já sei, né, hoje em dia eu já sei a diferença, mas eu acho que é interessante a gente trazer alguns exemplos. Por exemplo, né, é que eu nem lembro direito o nome das poses, mas tem aquela pigeon pose, né, que a gente joga a perna 90 graus ali, né, de lado, e isso. Aquilo ali, a princípio, é um exercício no CrossFit, né, é um exercício de mobilidade de quadril, mas na verdade é um alongamento, né? Não é uma movimentação. Exato. Tem muita diferença você treinar até a amplitude máxima e você treinar na amplitude máxima. Então, dentro desse treino de mobilidade, que seriam as técnicas, você pode trabalhar, você treina na amplitude máxima para aumentar. Como que eu quero aumentar uma amplitude máxima se eu nem chego nessa amplitude máxima? Começa por aí. Então, a gente chega na amplitude máxima, faz ali uma força isométrica para ganhar mais amplitude e depois a gente treina esse novo tecido que foi acessado para essa amplitude que você não tinha, para ter força, resiliência e controle. Então, por exemplo, assim, aquele movimento do pendulum, ele é um movimento mais de controle. Quando ele é feito com muita estabilidade, não tipo jogando o corpo para cima para lá. Mas, por exemplo, o pendulum ele é uma rotação externa com flexão na perna direita e uma extensão com rotação interna ou externa na perna de trás. Por exemplo, mais uma extensão de coluna. Então, ele é uma combinação de movimentos. Quando você faz o pendulum ali, só o pendulum e uma movimentação no pendulum, você está trabalhando tudo junto. Se eu não tenho uma extensão, eu jogo a minha coluna, o movimento sai. Se eu quero jogar mais na frente, eu coloco a perna, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai treinar mobilidade, a gente olha para o pendulum, vê como essa pessoa está fazendo esse pendulum e vê aonde que eu preciso trabalhar. Essa rotação externa tá boa com essa flexão? Ou eu preciso ganhar esse movimento para ter um bom pendulum? Entendeu? A maioria das pessoas acha assim, eu vou melhorar o agachamento, melhorando o agachamento. Você pode melhorar, mas será que seria da melhor maneira? Eu acho que a gente cai um pouco na falácia, até porque na primeira vez que eu vi, eu falei assim, cara, é treino de mobilidade sim, pô. Eu melhorei minha mobilidade, tipo, eu melhorei meu agachamento fazendo isso, sabe? Eu melhorei, sei lá, a minha mobilidade de ombro fazendo isso. Só que eu acho que é isso, né? A gente entra num estado assim, vamos botar, travado, né? E aí, qualquer coisa que a gente comece a fazer vai começar a gerar alguma adaptação. Só que aquelas coisas que a gente fica fazendo, porque a gente não muda muito, né? A gente não muda a intensidade, a gente não muda volume, a gente não muda praticamente os movimentos, são os movimentos básicos ali que são feitos sempre. Você estagna e a partir daquele ponto você não melhora mais, né? Você chegou no que aquilo ali pode te trazer, mas para você melhorar ainda mais, aí você precisa começar a trabalhar
a mobilidade de verdade, vamos colocar desse jeito. Então, é que tem duas questões aí. Você consegue ganhar uma melhora da amplitude melhorando a questão dos tecidos superficiais. Então, quando eu melhoro um alongamento, quando eu melhoro, né, tenho um pouquinho mais de movimento ali, deslizamento dos tecidos e até amplitude de flexibilidade, eu tenho uma maior amplitude de movimento. Mas esses estímulos, eles não são os ideais e suficientes para trabalhar e aumentar o espaço dentro da cápsula articular. O que a gente faz na mobilidade? Né? Pensa assim, a gente tem a cápsula articular, que ele é um tecido fibroso bem forte, né? Bem pesado, senão a gente deslocava a articulação o tempo todo. E essa articulação, essa cápsula articular, ela é bem fechada, só que ela tem que ter um espaço que permita o movimento. Né? Quando eu tenho uma boa mobilidade, o meu osso consegue girar lá dentro dessa cápsula tranquilamente. O que acontece? Quando a gente não faz movimento, não dá estímulos específicos tal, essa cápsula vai ficando mais rígida e ela vai limitando o movimento. Então, aí, tipo assim, se eu tinha um ombro que fazia flexão total e agora ele levanta 45 graus, é porque eu queria ir e não consigo mais. Só que, se eu fizer um alongamento do grande dorsal, por exemplo, ele vai subir. Só que lá dentro não tem adaptação. E aí, o que acontece? Impacto articular. Aí que começam as dores. Começa a piorar, né? Exato. Então, a primeira coisa que a gente pensa num trabalho de mobilidade articular de verdade é como eu vou acessar o meu corpo e dar os estímulos corretos para que eu consiga acessar essa cápsula, que é um tecido passivo, né? A gente não consegue contrair a cápsula, então tem que fazer o meu músculo, mandar a força para aquela cápsula, dentro de uma irradiação, de uma intenção, para que gere adaptação lá dentro. E aí aumente o espaço. E aí, com tudo isso também, a gente vai trabalhar todos os tecidos brancos. A gente está muito acostumado a falar só em adaptação do tecido do músculo, né? Mas existe a arquitetura dos tecidos. E aí que a mobilidade entra. Muito interessante, muito interessante. Vamos tentar dar alguns exemplos aqui, Thaís. E a galera pode procurar, eu acho que se jogarem, se forem no Instagram da Thaís, vocês vão ver, né? Tem tudo lá, mas eu acho que tem até no YouTube também. Você tem algum conteúdo, porque é mais fácil de pesquisar, né? Bem pouco. Você entrar no meu perfil lá, você vai ver bastante coisa. No perfil da Thaís vai ter bastante coisa. Mas, por exemplo, então, né, trazendo ali o exemplo do quadril no Pigeon. A gente está fazendo o Pigeon e você consegue identificar que está faltando um pouco dessa rotação externa com a flexão. Qual exercício, né, a gente poderia usar para começar a trabalhar isso? Então, difícil explicar por aqui. E uma coisa você falou assim, por exemplo, eu vejo a pessoa fazendo um Pigeon, né? Então, às vezes a pessoa tem um bom alongamento ali de glúteo, de tal, e a gente olha às vezes e fala assim, não, essa pessoa tem uma boa amplitude de movimento. Só que aí eu quero acessar ativamente para ver se aquele quadril está fazendo rotação externa. Então, eu coloco a pessoa numa posição e peço para ela fazer só a rotação externa ativa para ver se ela realmente tem mobilidade. Então, é o que eu estava falando, só a amplitude de movimento, ela não vai dizer se você tem uma boa mobilidade. Então, você mesmo falou que você tinha uma boa amplitude, quando você foi testar algumas coisas lá do FRC, sua perna não saía do lugar. Sim, não, horrível. Entendeu? E aí, que essa questão... O que eu tenho passivo, que é acessar uma posição do Pigeon é passiva, né? Porque eu só estou me colocando, e conseguir, por exemplo, deitar de lado ali e fazer uma rotação externa de quadril ativa. Para os próprios músculos rotadores externos levantarem a perna. Aí a gente sabe se a pessoa tem melhor mobilidade ou não. E o quanto que ela levanta daquela perna. Sim. Então, por exemplo, né? Chega uma pessoa para você hoje e quer melhorar a mobilidade. Você faz um screening com ela, mas o que você trabalha? Porque... eu também nunca me aprofundei, né? Então, mas os screenings geralmente são meio fracos, assim, de uma maneira geral, pelo menos os que eu tive acesso. Por exemplo, um agachamento. Tá, meu agachamento é bom. Se você olhar meu agachamento, eu consigo quebrar a paralela, mantendo a coluna neutra, boa amplitude, lá no fundo. Tá, só que na hora que eu sentei lá e fui fazer uma ativação de quadril, eu aguentei dar... O pior é que sempre dá cãibra. Cãibra. Não, dá câimbra muito rápido. Você levanta um pouquinho a perna, aí você tem que sair geral da posição, né? Porque deu câimbra, aí já era. Já tem que sair tudo e voltar aí devagarzinho, né? E ainda tem esse ponto que depois a gente entra. Lógico. O que eu faço? Quando uma pessoa chega para mim, por exemplo, você, Thaís, quero melhorar minha mobilidade. Eu vi que você tem um ótimo agachamento. Eu vou olhar movimento articular para o movimento articular. Quanto de dorsiflexão ativa você consegue fazer?
Entendeu? Então eu te coloco numa posição e peço para você fazer uma flexão ativa. Quanto de flexão de quadril você tem? Então, até, por exemplo, de pé, eu coloco o seu pé numa cadeira e vejo quanto você consegue subir essa perna sem fazer nenhuma compensação. Eu deito você de lado e tento levantar sua perna para ver o quanto você tem de rotação. Aí eu posso escolher, porque uma das coisas da mobilidade é infinitas possibilidades de trabalhar. Porque você pode trabalhar a rotação externa de quadril na posição do píndeo, na posição de lado, na posição do decúbito dorsal. Então, várias posições. Então, eu vou escolher algumas para depois poder comparar. E aí eu vou ver o quanto de rotação interna de quadril, por exemplo, no 90-90, se você consegue levantar a perna de trás, se levanta, se não levanta, quanto você tem que deitar, quanto de compensação você tem. Então, eu vou analisar cada movimento para ver qual que tá bom. Às vezes, se o lado direito tem mais do que o lado esquerdo. Então, é essa comparação. Eu escolho alguns movimentos ali, algumas posições mais básicas e olho aquele movimento. Pô, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Porque, às vezes, a pessoa tem um movimento articular bom em uma posição, mas ela não tem o mesmo movimento articular numa outra posição. Sim. Esse do 90-90 que você não levanta o pé de trás é muito bom. Porque no CrossFit, agora que eu comecei, né, a entender um pouco melhor, eu tento incorporar um pouco melhor nas aulas, né? Preparar um pouco melhor quando a gente vai agachar, fazer alguma coisa assim. E aí, direto, né? Eu boto 90-90. Agora, deixa o joelho no chão e levanta o pé de trás. Aí tem gente que não sai, não só tá grudada no chão. E aí eu falo, né? Então, a gente tem que começar a trabalhar isso aí, porque... E o pior é isso, né? Às vezes a pessoa agacha, ela consegue agachar, não tem problema nenhum agachando, só que ela tá, vamos dizer, o potencial dela seria muito melhor, né? De qualidade de movimento, de amplitude, às vezes até de prevenção para dor, lesão, essas coisas Total. Assim. Por exemplo, no agachamento, né? A gente usa flexão passiva no agachamento, de quadril passiva no agachamento, porque a carga tá ajudando você a descer. Sim. E quando você tem que levantar a sua perna com a força do flexor do quadril? Essa é uma questão de agachamento muito boa. Ou então a pessoa que começa a agachar muito profundo e começa a ter dor na parte da frente do quadril. Por quê? Só trabalha o alongamento, tipo, trazendo um monte de amplitude da parte que está mais alongada, que são os posteriores e o glúteo, só que não fortalece o próprio flexor de quadril na posição mais encurtada. E aí o que acontece? Ela tem amplitude, mas começa a ter dor na parte da frente do quadril porque está impactando lá. Eu aumentei a amplitude pelos tecidos superficiais, mas eu não aumentei o espaço lá dentro da cápsula. Então ele vai, só que ele impacta. E aí começa a gerar lesão. Inclusive, muita gente acha que tá precisando alongar, né, os flexores de quadril ali, a região do psoas, liberar, só que muitas vezes está precisando fortalecer, na verdade, né? O alongar é importante, só que não é só isso. Entendeu? Então, e principalmente o alongamento passivo, que você ganha uma amplitude onde o seu sistema nervoso não tem controle nenhum. Então, uma coisa, por exemplo, que eu vejo bastante no CrossFit, que eu fico assim, isso aí dá problema, e lesão de ombro é uma coisa super corriqueira, é quando as pessoas ficam apenas de forma passiva lá, alongando e aumentando essa amplitude de movimento. Só que o que você faz no snatch? Você joga e você tem que desacelerar lá em cima. Só que, se eu tenho uma se você tem uma amplitude limitada, o nosso corpo ele é muito inteligente. E ele tem o porquê limitar aquela amplitude. Tá? Então, primeiro, antes dele ver fusos musculares, ele vai ver pela cápsula o que ele tem de condições. Porque o modo proteção do nosso sistema ele é muito forte. Então, se ele está bloqueando o seu ombro nessa posição, tem um porquê. Aí você vai lá, insiste, principalmente no alongamento passivo, que eu falo que é um 7-1 que você dá nele ali, que você fica falando, olha, tá vendo? Aqui eu consigo. Dá pra ir. Exatamente. Você aumenta, só que lá dentro não mudou a estrutura. E aí você começa a fazer força você precisa desacelerar com altas cargas, só que dessa amplitude até a amplitude que você ganhou, você não tem controle. E aonde que vai o impacto da desaceleração? Na articulação. Sim. Então, não é só sobre ganhar amplitude de movimento, é sobre ter controle sobre essa amplitude de movimento. Que aí entra o trabalho da mobilidade. Entendeu? Você ter não só ter amplitude, como ter o controle sobre essa amplitude. Saber acelerar, saber desacelerar, saber criar força principalmente nas amplitudes máximas e tal. Coisa que o alongamento não faz. E como é que, em questão de tempo, né, Thaís? Porque, por exemplo, numa aula de CrossFit, eu tô trazendo mais CrossFit, mas a gente pode abrir também o escopo, né? É que uma coisa que eu reparei também, e aí é uma coisa que eu até tenho curiosidade, cara, por que a gente fica com... Eu acho que é mais por causa da intensidade e tudo. E eu acho que é um pouco diferente, mas ninguém sentia dor, né? Por exemplo, vai fazer uma liberação miofascial. Alguém fazer, né? Na pessoa, né? Uma liberação. Um fisioterapeuta, alguém fazer.
dói, assim, depois que você começa a fazer crossfit, um absurdo. E na época que você fazia musculação, ninguém sentia. Eu fazia musculação quando era moleque, pode ser porque eu era mais novo também, mas enfim. Antes, você não sentia tanto, sabe? Ah, vai apertar ali sua musculatura, vai apertar seu quadríceps, não doía tanto. Agora você vai, é um sofrimento, você grita de dor praticamente, né? Então fica bem tensionado. Mas quanto que a gente precisa disso? Como que a gente pode incorporar isso, né, nesse tempo que a gente tem ali antes das aulas? Ou seria interessante a gente também começar a instruir a galera, pô, ó, a gente identificar, né, porque aí também pedir para eles identificarem, acho que é um pouco demais, acho que é parte do nosso papel, inclusive, mas falar, ó, identificar e dar a ferramenta, né, ó, assiste aqui e vamos reproduzir isso aqui na hora que você tiver um tempinho, vamos trabalhar. Ó, tipo assim, para mim, na minha experiência, tá? O mínimo para você ter um certo resultado é que assim, a gente pode, do mesmo jeito no treino de força, a gente pode colocar o quanto de exercícios e tempo você quer colocar. Você consegue fazer um treino de CrossFit em 20 minutos e você consegue fazer um treino de CrossFit em 1 hora. Sim. O treino de 20 minutos não vai ter o mesmo resultado do que o treino de 1 hora, mas é melhor fazer 20 minutos do que não fazer nada. Concorda? Sim. Tá? Só que, por exemplo, no CrossFit isso é complexo porque vocês usam todas as articulações de uma maneira muito necessária. Eu acho que o primeiro ponto era dar consciência para as pessoas da importância desse trabalho, entendeu? Porque a gente sabe que no mundo ideal, mas eu já vi pessoas que fazem 2, 3 aulas de CrossFit no mesmo dia. Sim. Ah, não, ainda mais isso daí, se a gente entrar nisso aí de planilha, gente que não tá nem entendeu? um pouco Então, preparada. assim, a questão tirar um tempo para você trabalhar a estrutura do seu corpo para você poder fazer um CrossFit melhor. Sim. Entendeu? Quando você tem mais mobilidade, você tem eficiência eficiência de movimento e economia de energia. Então é aquele dar um passo para trás, que não é dar um passo para trás, né? Mas as pessoas têm essa noção para dar um pulo para frente. Mas assim, o que eu faria se eu fosse, por exemplo, lá no seu box fazer, eu faria uma programação e ir alternando as articulações. Entendeu? Então, por exemplo, assim, colocaria uma aula pelo menos de meia hora, que menos que isso, 20 minutos, meia hora, é muito pouco. Tá? E o que acontece? O melhor dos mundos seria, por exemplo, assim, se eu faço um treino muito forte de quadril, mas em meia hora não é um treino muito forte. Então dá para fazer. Porque se eu faço um treino de quadril hoje, que nem eu fiz ontem, de 1 hora de abdução de quadril, eu não consigo fazer mais nada. Entendeu? E é muito desgaste para os tecidos que estão ali daquele quadril. Então pegar esses 20 minutos, escolher um movimento articular, trabalhar esse movimento articular e depois o melhor dos mundos é fazer num período separado, porque o CrossFit ele trabalha todas as articulações ao mesmo tempo. Por mais que você não esteja focando força tal, você usa quadril, você usa joelho, né? Tem treino só de ombro assim, não, né? Geralmente então tá trabalhando tudo. Então, pegar os dias que são mais metabólicos, por exemplo, e jogar mobilidade nesse dia, não um dia de força, né? Por exemplo, eu fiz o último curso deles que se chama Internal Strength Model, que é o modelo de força interna, que eles colocam forças máximas, eles preparam a articulação para acessar uma força máxima, só que não tem o mesmo volume que tem o CrossFit. Então, eles vão fazer ali 1 ou 2 exercícios de força máxima, mas prepara a articulação para poder chegar naquele ponto máximo. Então, o que eu faria? Pelo menos 3 vezes por semana ali, 20 minutos, meia hora, antes do treino, né? E aí, até porque nesse tempo você não vai conseguir dar chegar num volume muito grande, você pode ter uma boa intensidade, mas não vai chegar no volume, e aí fazer o treino. Aí, por exemplo, um dia eu vou fazer dorsiflexão de tornozelo, no outro dia eu vou fazer rotação interna, e vai. Tem uma questão nessa mobilidade de verdade, que é uma técnica que é chamada CARS. Tá? O que é? Control Articular Rotation, são rotações articulares controladas, que é o quê? É você trazer movimento para suas articulações diariamente. E esses movimentos, eles lubrificam, criam, né? Eles produzem o líquido sinovial, eles trazem nutrição para a sua articulação. Então, isso é uma sequência que você faz para todas as articulações, que dá, depois que você aprende 15 minutos por dia. E essa movimentação, ela é importante para a saúde e para a longevidade da articulação, mas ela é o quê? Pensa, por mais que você treina 5 vezes na semana, você só consegue treinar, 5, se você fizer 2 movimentos articulares, você vai treinar 10 movimentos. E a gente tem muito mais movimentos articulares que isso. E esse CARS, por você fazer todos os movimentos daquela articulação em um movimento só, até a máxima amplitude de movimento, eu fiz um tornozelo hoje.
Se eu for fazer esse tornozelo que seja semana que vem, eu já tive uma perda, porque eu Sim. deixei de dar estímulo. Só que se eu fiz um treino específico de dose de flexão de tornozelo hoje e eu continuo estimulando esse tornozelo até a máxima amplitude de movimento, eu segurei o que eu ganhei nesse treino até o próximo treino. Entendeu? Era Então, até tipo, uma... tem uma Sim. lição de casa. Era até uma pergunta que eu ia falar. Mas, ó, por exemplo, muita gente fala, né? Tem um cara específico, não sei se você conhece o Marcos Filli, um cara que era do Não. CrossFit enfim, ele saiu um pouquinho agora. Ele era atleta e tal, agora ele tá com outros produtos digitais, enfim. Mas ele trabalha bastante, ele fez alguns conteúdos com aquele Knees Over Toes Guys, o Ben Patrick. Já ouviu falar do Ben Patrick? Já ouvi Foi um falar. cara que popularizou bastante agora tibial raise, uns movimentos de força mais não tradicionais. Coisa que o Charles Poliquin usava muito, caiu em desuso, e aí todo mundo começou a ficar com dor, e aí ele trouxe de volta, e aí ele explodiu, né? É aquela coisa, a roda só vai girando. E só vai mudando quem traz. Mas, e eles trabalham, né? Eles gostam desse trabalho assim, e o Marcos Filho já vi ele falando várias vezes que depois que você ganha, né? Se você realmente ganhou aquela amplitude e você continua trabalhando na amplitude máxima, se você continua estimulando, você não precisa necessariamente gastar tanto tempo, né? Trabalhando especificamente nela. Isso é verdade? Não. Tipo, Não, se eu fiz né? um treino, eu tenho uma boa mobilidade hoje, certo? Vamos supor, Só você hoje tem tá. uma boa mobilidade geral. Vamos supor que você não Sim. vai fazer mais específico por exemplo, esse treino aí de abdução que você fez de 1 hora, você não vai fazer mais. Você só vai Sim. usar, por exemplo, através dos cars. E vou botar ainda os cars, não vou nem botar tipo agachamento, através dos cars. Você consegue manter isso até, tipo, para sempre? Não. Não, né? Não, porque é muito diferente. Por exemplo, eu fiquei agora quase um mês sem treinar. Porque Sim. veio o Natal, tal, tirei siso, não pude treinar, tal, então eu fiquei um mês. Só que eu pude fazer cars. Eu achei que eu fosse ter perdido alguma coisa, porque a minha sensação que fica mais dura, sabe? Eu vou fazer. Sim. Só que quando eu fui fazer os exercícios, a minha amplitude estava ok. Só que eu tenho uma construção de base de 7 anos. Sim. Faz 7 anos que eu faço esse negócio, assim, tipo... De verdade, né? Do meu jeito vocês fazem crossfit, eu faço isso, entendeu? Sim. Então, assim, mas eu acho que num longo prazo, perde. Porque você perde força. Porque o estímulo que o CARS traz é completamente de eu chegar no 100% de força isométrica na máxima amplitude ou sustentar lá o treino de amplitude, entendeu? Você consegue não perder completamente, mas a performance abaixa. É isso que eu quero dizer. Talvez eu não vá perder tanto de amplitude, mas a minha performance, a minha força vai perder porque os estímulos são diferentes. Não, deu para entender. Eu vi o que ele falou na época, daí eu tentei meio que até usar em mim mesmo. Sabe? Minha mobilidade é relativamente boa, né? Pro meio do CrossFit, vamos colocar assim, né? Deixando bem claro, pro meio do CrossFit é relativamente boa. Tem uma amplitude boa e tudo. Aí eu falei, não, eu vou parar de fazer. A mobilidade que a gente faz, né? Não a mobilidade de verdade. Eu falei, vou parar de fazer um tempo. Vamos ver o que dá. E eu senti que perdi um pouco. Perdi um pouco até dos exercícios básicos, né? Até desse exercício que a gente faz, mesmo assim eu perdi um pouco de mobilidade de tornozelo, senti, mesmo agachando sempre. Porque o que ele falou, tipo, se você estiver treinando força, agachamento profundo, amplitude máxima, agachamento unilateral, seja lá o que for, lunge, né? Empurrando, fazendo desenvolvimento com amplitude completa, você não vai perder essa mobilidade do ombro, do tornozelo, do quadril. Aí eu falei, não é... Só assim eu já senti. Eu imagino que num espectro que é muito mais profundo, que é no seu caso, com certeza, né? E com certeza você vai acabar perdendo. Eu vou demorar mais para perder. Porque o que eu tenho já é meu hoje. Eu já sedimentei isso. Mas, vamos supor, 1 ano só fazendo CARS, provavelmente eu não vou voltar a ser a Thaís que eu era, né? E eu vou ter muito menos perda do que uma pessoa que treina menos tempo, mas a minha performance não vai ser a mesma. Sim. Com certeza. Por quê? Porque tem ângulos de movimento, tem forças que a gente faz que são diferentes. Então, quando a gente dá um estímulo diferente e a gente vive na lei da entropia, né? Que se você não usa, você perde. Sim. Tem essa lei que é universal. Né? Eu estou ali estimulando, mas não é o mesmo estímulo que eu dou agora. Então, eu fiquei 1 mês sem fazer, não perdi amplitude. Estava mais durinha ali, principalmente numa sensação interna, não perdi. Mas 1 ano, provavelmente, ia dar uma caída aí. Mas o que acontece? Quando a gente faz estímulo, você sabe bem, a gente faz estímulos repetidos,
com constância, durante um bom, a gente muda a estrutura. Tá? Então, o que eu fiz? Eu já mudei a minha estrutura. Uhum. Então, essa aqui é quem eu sou hoje. Se eu parar, eu vou perder. Porque a gente tem essa lei de que, tipo, né, a gente tá caindo em desuso, ainda mais depois dos 40 anos, né? Mas vai levar um tempo. Vai levar mais tempo do que uma pessoa que não chegou a mudar a sua estrutura ainda. Sim. Sim. Mas se eu fizer o CARS, se eu parar totalmente, eu vou perder bem mais rápido. Se eu fizer o CARS todos os dias, com certeza eu vou conseguir prolongar esses ganhos por muito mais tempo. Essa caída vai ser muito menos significativa. Pra quem tá ouvindo, depois para e dá uma olhada no YouTube, né? Ou vai no Instagram da Thaís, você vai ver lá, sei lá, nas últimas 10 postagens, com certeza vai ter alguma postagem que você tá mostrando algum CARS. Só para entender que, cara, mesmo o CARS, para quem nunca fez uma mobilidade de verdade, já é, tipo, um puta negócio, né? Já é, tipo, completamente diferente do que a gente tá acostumado. Né? Não é só ficar lá na posezinha e deitar o cotovelo no chão, né? Fazer um lunge e deitar o cotovelo no chão, mobilidade de quadril. Não é assim. Deixa eu só falar um ponto muito Claro. importante da mobilidade de verdade, já que você está usando esse termo. É a conexão do corpo, do movimento e do controle com o sistema nervoso central. Então, é assim, não é ir para frente, botar a mão com o joelho no chão, tipo, pensando na conta que você tem que pagar ou conversando com o amigo. Não. É 100% focado, porque você nem consegue pensar em outra coisa para movimentar e gerar um nível de estabilidade, até no CARS. Se você é muito neurológico, né? Um dos pontos chaves desse tipo de treinamento é a questão da conexão do sistema nervoso central com o corpo. Então, é muito grande. Então, assim, além de você ter os benefícios de melhora da amplitude, você tem muito mais controle. Entendeu? Então, você fica muito mais preciso nos seus movimentos, porque você tem controle em vários ângulos do movimento, em vários ângulos articulares. Eu acho que hoje, de uma maneira geral, a gente se move de um jeito muito desleixado, sabe? Tipo, não, o movimento é até qualquer modalidade, musculação, Sim. crossfit. Mesmo que você fale, não, você tá fazendo com amplitude, tá bom, mas mesmo se você parar para ver, né, o que é um CARS, por exemplo, cara, você tem que manter todo o resto do seu corpo ativo, parado, naquela posição, enquanto você movimenta, por exemplo, a sua perna movimentando a sua articulação de um lado do quadril. Movimentou, compensou um pouquinho do outro lado, já é para tipo, segurar e voltar e tentar manter aquele padrão, né? O que a gente faz que é assim? Nada. Você vai fazer qualquer coisa na academia, você compensa de algum jeito. No CrossFit, então, que o nosso objetivo é fazer o mais rápido possível ou levantar o máximo de peso possível. Cumprir a tarefa, né? É isso, você fazer da maneira que dá, né? Mais eficiente para você. E aí você tem várias compensações, com certeza. Então, acho que inclusive, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que se atentar na hora que elas quiserem começar a fazer esse trabalho, porque não adianta você tentar fazer e fazer de qualquer jeito, como a gente está acostumado a se movimentar, porque eu mesmo no começo, tipo, fazia, aí comecei com CARS, né, mais básico e tal, aí acaba virando o cachorrinho mijando, né? Abre o cachorrinho mijando, e aí na hora que você vai ver, você tá fazendo de qualquer jeito mesmo. O quadril, o outro já desceu, você já tá todo torto, né? E aí você vê que não dá efeito nenhum, não muda nada. Você tá, sei lá, aquecendo a articulação ali, e o máximo, né? E você tá fazendo. Mas para você realmente sentir e ver uma melhora, tem que ser um trabalho bem consciente. São muitas informações ao mesmo tempo. No começo é uma loucura. Thaís, hoje, o que você mais vê? Você ainda trabalha com um aluno? Tipo, uma pessoa chega, você ainda trabalha? Hoje, o que você mais vê, né? Por que as pessoas te procuram hoje em dia? Porque nunca é porque quer melhorar a mobilidade. Então, nunca é tipo, eu quero melhorar a minha mobilidade. Esse não é o objetivo principal, né? Quando deveria ser, mas... Não é o objetivo principal. Hoje, até pelo meu posicionamento e tal, os clientes que chegam para mim é aqueles que já estão desenganados pela vida, eu brinco, né? Quando a pessoa chega para mim assim, bem grave, já tentou tudo o que podia, foi até o meu caso, quando eu conheci essa metodologia, né? Já tinha tentado até acender vela, rezar Pai Nosso, né? Fazer tudo, eu fazia. Tava num ponto de dor crônica, assim, que você falasse para mim que ia funcionar, eu fazia. Então, as pessoas que chegam para mim hoje já são, tipo, aquelas que... já tentei de tudo, Thaís. Então, tem vindo muito quadril. Quadril, assim, acho que hoje é o que eu mais tenho, né, de alunos particulares. Vem com a dor.
E aí sabe que, tipo, esse tipo de trabalho aí da articulação pode me ajudar a curar. Então, a pessoa vem por conta da dor. Eu, através da mobilidade, eu ajudo essa pessoa a sair do quadro de dor e ter uma vida normal, né? E qual é a fonte da dor na maioria das vezes? Ou se não tem, é meio que geralzão? Lesão articular já. Aí depende de pessoa para pessoa. Não Depende tem, do tipo, histórico da pessoa. vem uma galera mais de uma modalidade específica ou de outra modalidade específica? Não, é Para uma coisa mim, bem geral. para mim vem pessoas De tudo. normais. Não vem tipo atletas. Os Ah. alunos que eu tenho são seres humanos normais. Mas você acha que Entendeu? vem até por exemplo, sedentarismo às vezes? Ou não? Não, às vezes porque a pessoa treina e treina errado e é muita Sim. sobrecarga, entendeu? Às vezes a pessoa trabalha muito tempo sentada e aí começa o desgaste natural e aí você começa a ter muita restrição e aí por exemplo, fui começar a treinar, estava um tempão sedentária, começar a treinar. Treinei 1, 2, 3 meses, começou a doer e tal, não sei o que, entendeu? Então treinei a vida inteira, parei de treinar, começou a doer. Então, tipo, são vários fatores. Mas tem muito gente que faz exercício, mas aí começou a doer. Só alongar. Tem muita gente que vem com muita diferença de amplitude passiva e ativa. Então, tipo assim, eu consigo levantar a perna da pessoa grande. Na hora que eu peço para ela levantar a perna, não sai do lugar. Não Então, sai tipo do assim, lugar. lá no curso eles falam, né, que tipo um número bom para você ter segurança de amplitude de movimento é que a sua amplitude ativa tem que ser pelo menos 85% da passiva. Praticamente igual. Sim. Né? Então, É, tipo assim, 15 graus de bem diferença. pequeno. E não é o que acontece, principalmente porque o alongamento ele é muito difundido e as pessoas ganham essa amplitude passiva e aí acaba não trabalhando. E aí a questão é, primeiro, sabe o que acontece? A pessoa começa a sentir uma dor e ela não ouve o sinal do corpo dela. Ah, isso daí. Entendeu? Esse para mim, eu acho que é o maior agravante das dores que existem. Ai, comecei a sentir uma dorzinha aqui, beleza, tá doendo. Aí continua treinando, continua fazendo, ou não vai ver, aí aumenta. E quanto mais tempo demora, mais difícil de trabalhar. Entendeu? Eu demorei 2 anos para parar de sentir dor, porque o meu ditão estragaram. E eu tive que fazer cirurgia, tal, não sei o quê. Mas foram um processo de 2 anos para falar, putz, agora eu consigo sentar no meu calcanhar sem dor. O pior foi Entendeu? seu joelho, né, Thaís? O meu foi joelho. Foi joelho. Entendo. Foi Mas joelho. foi algum trauma assim específico ou acabou, tipo. Eu era aquela pessoa que gostava de puxar muito peso na academia, tinha uma genética totalmente desfavorável para amplitude de movimento, não nem sabia que isso existia, e aí eu já tinha desenvolvido uma condromalácia, grau 3, ainda fui brincar de jogar vôlei, rompi o cruzado anterior, né? E nessa primeira cirurgia o médico já falou que eu ia ter, não podia mais agachar abaixo de 90, que eu ia ter artrose precoce, eu tinha 34 anos. Aí depois, com 37, ainda rompi o menisco, fiz a cirurgia tal, aí comecei a trabalhar o funcional, começou, mas melhorava, mas não resolvia, sabe? Dava Uhum. um alívio ali, não resolvia. Aí em 2017 eu rompi o menisco, fiz outra cirurgia até que eu conheci a metodologia. Eu comecei treinando, não fui fazer o curso. Eles iam vir para cá, aí um professor, o cara que trabalhava comigo no treinamento funcional, ele tinha morado lá, ele falou, Thais, você que gosta de mobilidade, tem esses caras aqui e tal, não vieram para o Brasil, acabaram não vindo, e eu comecei a seguir, teve um professor lá de fora que ele começou em 2017, fazer um trabalho online, ali, remoto, eu Sim, contratei ele, falei, preciso resolver o meu problema. meu problema. Isso aqui foi a única coisa que eu não fiz ainda de tudo que me falaram. Deixa eu ver se esse negócio funciona. Eu treinei 1 ano, aí eu vi a diferença que aquilo estava fazendo no meu corpo e na visão que eu tinha de treinamento do corpo. Na visão que eu tinha. Falei, gente, eu via na musculação, eu nunca tinha pensado numa articulação ou fazia aquela mobilidade, né, de Sim. preparação de movimento. Aí eu falei assim, esse negócio aqui funciona, agora eu quero estudar. Aí eu comecei a fazer os cursos. Até hoje eu treino com o professor de lá, né, porque a gente precisa se atualizar sempre e é uma maneira de eu manter os meus treinos aí e estar sempre aprendendo. Mas foi em mim, eu falei, não, esse negócio realmente é diferente, é difícil, porque tem toda uma parte de você vencer as suas limitações, porque a maioria das pessoas, quando quer levantar uma perna, eu acho muito engraçado, que uma época eu dei aula num box de crossfit para um aluno meu, porque a gente usava o espaço, né, não fazia Uhum. crossfit.
E eu ficava pensando assim, eu queria tanto fazer uma aula de mobilidade, pô, carrega, faz 100 quilos, 200 quilos, quero ver levantar uma perninha. E quero ver falar assim, pô, mas eu levanto 200 quilos no agachamento, como que eu não consigo levantar minha perna do chão? Então, essa limitação é muito complicada você vencer, porque a maioria, tipo assim, não, isso aqui é muito difícil, não quero. E aí, eu acho que é isso que estagna geral, entendeu? Frustra e acaba até tirando do CrossFit, porque a quantidade de pessoas que já entraram e saíram por causa de lesão, por causa de dor, e o ruim, na minha opinião, é que, tipo assim, óbvio, né? Tem a culpa do box, né? Acho que, na minha opinião, a culpa do box e do professor, principalmente, que tá orientando, porque não tá nem dando uma luz pra pessoa, tipo, não tá nem dando um caminho. Tem a culpa da pessoa, né? Porque ela tem que ser consciente, né? Ela tem que ser autorresponsável. Se ela tá sentindo dor, ela tem que procurar alguma solução. Mas o pior, na minha opinião, é tipo assim, ela não sai de lá falando, eu treinava com um fulano de tal, no box tal, e me machuquei, e por isso eu larguei o CrossFit. Não, eu me machuquei no box de CrossFit e nunca mais eu volto. E aí essa pessoa fala para outra, e acaba que ainda, sei lá, quantos anos depois que teve esse boom e teve essa crítica muito grande, né, do CrossFit e lesionar, ainda é falado, e muitas pessoas ainda acreditam que eu não CrossFit acho. machuca, né? O CrossFit, ele é um esporte puxado, ele é um esporte para começar, né? Sim. Eu vejo o CrossFit como um esporte de alto rendimento, porque ele quer que você LPO. Eu fiz o curso de LPO, eu chorei, porque eu não conseguia fazer o negócio do snatch, né? Quando lá atrás. De movimentos ginásticos, ele tem uns movimentos mais complexos. A questão é pegar um ser humano sedentário que não tem condições e vir para uma evolução, tipo, que não trabalha tanto a base. Sim. Entendeu? Sim. O trabalho de preparação ali, de articulação, para o que o CrossFit exige, é muito pequeno. Ainda mais quando a gente pensa assim em real controle, resiliência, que uma das coisas que a mobilidade traz é a resiliência articular. Entendeu? Você ter a capacidade de absorver força pelos tecidos. Sim, sim. Entendeu? Não, Então, tipo assim, o CrossFit não é um problema, mas as pessoas tinham que ter mais consciência, exato. até quem vai fazer, de, tipo, ir mais devagar ou dar mais atenção a essa questão. Mas a gente sabe como o ser humano é, né? Aí entra a questão da competição, do esporte, aí tem o ego, aí tem, né, todos esses fatores N que fatores, exato. acabam com tudo. Mas Até vamos marcar quando um você dia de falou que você... você começou a colocar um pouquinho de mobilidade no seu box, como que as pessoas, elas aceitaram? Não, então, elas aceitam um pouco, é porque eu não sou muito também de, tipo, eu não sou muito, como é que é? Nego não duvida muito de mim lá hoje em dia, entendeu? Então Tá. é tipo, Quando você ó, o fala, Axel tá eles falando escutam. o Axel tá falando pra fazer. Inclusive, vou marcar com você, depois a gente Vamos. combina, a gente vai fazer uma aula de mobilidade sua, né? Vamos. Não eu, quero que você dê aula mesmo lá no box Vamos um lá, dia. faz uma aula aberta para todo mundo lá. Vou Bora. convidar geral pra participar, que vai ser legal. Mas hoje em dia, sei lá, acho que eu entrei lá nesse box que eu tô hoje, que eu sou head coach, né? Eu entrei há pouco tempo, mas tipo, foi uma mudança bem grande que teve, e aí acho que a galera entendeu a minha visão, entendeu que eu quero levar todo mundo para onde eles querem chegar. Se o objetivo é emagrecer, a gente vai te ajudar a chegar lá. Se o objetivo é ganhar massa, a gente vai te ajudar através do CrossFit, a gente vai te ajudar a chegar lá. Se o objetivo é performance, a gente vai te ajudar a chegar lá. Agora, eu tenho, né, até no produto online que eu fazia, sempre que eu dou uma aula, eu falo de uma pirâmide. Base. Só que ninguém sabe o que é base, né? E antes de tudo, na base ali, na minha base, pelo menos, tá a mobilidade, cara, amplitude de movimento. Porque se você não consegue, nem importa a força antes disso, né? No caso, a força da mobilidade, mas não importa a sua força máxima. Não importa se você agacha com 200 quilos, aquela paralela ali bem duvidosa, né? Aquele tornozelo travado. Cara, não me importa isso. Não me importa, porque vai chegar num ponto que você não vai conseguir evoluir mais e você está se colocando em risco. E eu falo para eles, né? Porque todo mundo quer se espelhar nos atletas. Você olha os atletas, os bons mesmo, técnica e amplitude de movimento, todo mundo tem. Todo mundo tem. Não estão lá à toa. Né? E quem não tem, você fica. O engraçado é que fica muito claro, sabe? Você vê a pessoa, ó, puta, o agachamento aqui tá gastando muita energia. Não banca. Não banca. Porque não tá confortável na posição. A articulação não tem o que você falou, resiliência, resistência.
Imagina um CrossFit Games da vida, que são 15, 16 eventos em 4 dias. Teve games, Thaís, que teve... Eu vou errar o número, mas... Teve games que teve volume de agachamento acima de 500 repetições, né? Misturando tudo. Misturando, sei lá, wall ball, misturando air squat, sabe? Acima de 500 repetições, 600 repetições. Então, se você não tiver isso, você vai quebrar, não tem pra onde correr. E você não vai conseguir performar bem. Exato. As pessoas querem agachar para ter um bom quadril. Não, você precisa ter um bom quadril para poder agachar. É o contrário. Né? Você não agacha para ter um quadril, você tem um quadril para poder agachar. Esse é um ponto que seria muito importante as pessoas entenderem. E sabe o que é mais engraçado? Quando começa a treinar, né, eu tenho alunos tal que, tipo, eu falo, você não tem como você ensinar isso se você não treina em você. Porque você não consegue nem saber. Primeiro, você vai saber demonstrar. Segundo, você vai entender tudo que está acontecendo para poder passar para a pessoa. E aí, os próprios professores falam assim, tipo, cara, tanta coisa mudou depois que eu comecei a entender. Tipo, tudo ficou muito mais fácil. Porque você tem liberdade de movimento. Você agacha e levanta, tipo, não gasta energia. O que é difícil? O cara, exatamente, o seu corpo não quer que você faça, que o seu sistema não quer que você faça aquele movimento, porque é ruim. Aí ele te limita. Ele faz você gastar mais energia e tal. Uma pessoa que é mais eficiente, que tem mais mobilidade, ela faz aquilo com muito mais tranquilidade e fica com uma maior performance. Um ponto que mais assim, pune no CrossFit da questão da mobilidade, eu vou te falar, não é nem o agachamento. O agachamento é aquilo que você falou, né? Você bota uma carguinha, o overhead, com certeza, né? Porque o overhead é um bom até teste, né? Tipo, então, qualquer coisa que a gente vai ter que trabalhar e exige muito da torácica e do ombro. Então, ou ginástico, né? Qualquer ginástico que a gente tem que balançar, porque se a pessoa não tem amplitude aqui, ela não consegue balançar. Se ela não consegue balançar, ela não gera potência. Se ela não gera potência, ela não tem transferência de força e não faz o movimento. Agora, na hora que entra até mais complexo, handstand walk. Cara, handstand walk, e eu tenho, né? Várias alunas hoje que estão querendo, porque, falta isso, eu falei, tá, então, a gente vai fazer aula de personal, meia hora a gente vai ficar trabalhando mobilidade. A pessoa quer fazer um handstand walk e a mobilidade de punho dela é assim. Não, e o da torácica e ombro, que não passa daqui, ó, como é que faz? Eu tô mostrando no vídeo, gente, mas... Então eu falei, se você não consegue encaixar aqui, como é que você vai andar de cabeça para baixo, cara? Tem uma galera que consegue, mas aí queria todas aquelas compensações, aí porrada no ombro o tempo inteiro, até na própria coluna, né? Porque a pessoa enverga demais para compensar e aí começa a ficar com dor nas costas porque tá andando de cabeça para baixo, né? Então, o que eu mais vejo punindo é torácica e ombro. E até uma pergunta, Thaís. Cara, dos CARs, assim, qual que você acha o mais difícil? Porque torácica eu acho bem complicado de fazer da maneira... Eu não sei nem se eu tô fazendo da maneira correta, sabe? Eu olho assim... Depois eu me mando um vídeo, daí eu dou uma olhadinha. Torácica é assim, para você pegar o movimento, ó... É porque são várias partes, né? Tipo, você tem que dar de lado, aí depois você vai um pouquinho de frente, daí você vai contornando, né? Para ir pro outro lado. É uma combinação de movimentos, né? Então você faz a flexão com a rotação, a inclinação com a extensão, aí cai na extensão para a rotação e vem para a flexão. Primeiro, as pessoas não têm... Quando você não tem um movimento, fica muito mais difícil fazer o CARS. Sim. Então, você tem que fazer... Por isso que a combinação perfeita é o treino com o CARS. Porque o CARS ele é uma vitrine, para ver como que está o seu controle e a sua amplitude de movimento. Aí, quando a gente vê... Por exemplo, você fez o CARS, aí tô vendo lá que, tipo, a sua inclinação tá difícil. Então, eu vou lá e, no específico, eu treino aquele movimento. E quando ele fica melhor aqui, ele integra no CARS. Entendi. Entendeu? Entendi. Ó, quadril. O quadril ele é difícil, mas muitas vezes porque as pessoas são muito limitadas. Ombro é muito difícil por conta do grau de liberdade de compensação. Então, eu falo que quando você vai fazer o CARS de ombro, é o touro maluco, entendeu? Você tem que domar o touro maluco ali, que você tem todos os jeitos. Se você for fazer de pé, então, que, desde lá da base pode girar a pelve, bem complexo. Torácica, quadril e ombro, para mim, são os mais complexos de entender o movimento, assim. Torácica é bem... Eu fico... Com certeza estou fazendo errado, mas enfim, a gente vai... Vou melhorar. Vamos lapidar essa torácica aí. Vou melhorar isso. Porque, cara, eu tô sentindo, né? Sabe aquilo, volume de treino, você vai ficando mais velho, tudo. Várias outras coisas em rotina, estresse, né? Tudo
vai te atrapalhando a recuperação. Uma coisa é quando eu treinava com 22 anos, fazia faculdade, não tinha que pagar um boleto, não tinha que pagar nada. Outra coisa é agora, né? Então, estresse vai juntando, a recuperação diminui, e aí, consequentemente, né, o corpo vai precisando se movimentar melhor, senão... E uma coisa que você falou, as pessoas se comparam com os atletas de CrossFit, mas as pessoas esquecem que eles são atletas, eles só fazem isso da vida. Você tem quantas aulas você dá, né, de CrossFit ontem, por dia? Quarta-feira eu dei 12 aulas. Eu falei então, falei com os meninos. Aí você ainda tem que treinar, entendeu? Então, tipo assim, é uma carga muito grande pro corpo, entendeu? Ainda você tem que fazer seu treino e tem que performar. Né? Os caras só fazem isso. Por isso que eles conseguem atingir aqueles resultados. Com certeza, se você fosse trabalhar, viver só para ser atleta, você ia ter um outro tipo de performance. Bem então, eu diferente. acho que são muito guerreiros. Né? Até o cara que trabalha o dia inteiro e tem uma vida estressante, é empresário, a mulher que tem que cuidar da família, e ainda consegue ir lá fazer um crossfit e performar, pô, já são guerreiros. Sim. Mas tem que cuidar mais ainda. Porque o nível de estresse, como você falou, já é maior ainda. E o quanto você acha que... O mínimo, você falou 3 vezes na semana, Thaís? Uma meia hora, 40 minutos ali, né? E aí, você diria até, tipo, você acha que qualquer pessoa... Eu acho que sim, né? Qualquer pessoa se beneficiaria disso. Sim, até porque dentro dessa mobilidade a gente tem adaptações de posições. Então, eu consigo... O King Stretch é isso, né? É você dar aula em grupo. Então, o FRC os fundamentos, mas é muito no 1 a 1. Quando você vai para o King Stretch, você aprende a dar aula em grupo. Então, você vai ver que a gente vai lá no box, você pode chamar todo mundo, e eu vou dar a opção, ó, se você não consegue fazer... A posição básica é essa, a básica. Quem não consegue ficar nessa posição, vai fazer dessa maneira. E às vezes é só o ajuste da posição do corpo. Se aqui para você tá fácil, existe como você progredir. Entendeu? Porque muito antes de colocar uma carga num exercício de mobilidade, você progride com a posição. Quanto mais próximo à sua amplitude final, mais difícil. Quanto mais longe da sua amplitude final, mais fácil. Então, o que eu vou? Quando eu pego uma pessoa mais iniciante, mesmo numa aula em grupo, eu falo, ó, esse aqui é o movimento tal. Consegue ficar confortável nessa posição? Consigo. Então, você vai fazer aqui. Ah, Thaís, para mim tá fácil. Então, você vai colocar o tronco mais à frente, por exemplo, né, nessa posição. Você não consegue? Vem mais para trás. Entendeu? Então, a gente consegue, dentro de uma mesma aula, adaptar o exercício para todo mundo. Então, isso que é muito legal de você até colocar numa aula em grupo, porque você consegue, através das progressões e das regressões, dentro de uma mesma aula, todo mundo fazer. Com certeza. E para a gente caminhar para o final, Thaís, alguns mitos, né? Vamos tentar trazer alguns mitos. Eu lembrei, não sei se você conhece, já viu aquele cara, o Instagram dele é Beer the Best You Can Be? Sim, maravilhoso. Ele é muito bom, ele tem uns vídeos muito bons, né? E eu acho legal que, tipo, ele conseguiu, né, uma amplitude, uma mobilidade, assim, um controle absurdo, e ele chama atenção justamente fazendo coisas que muitas vezes e muitas pessoas falam que são erradas, né? Por exemplo, né, ele vai fazer meio que, vou botar assim, acho que a galera consegue entender, um sissy squat, só que nem isso, ele deita o tronco para trás, né, enquanto joga o joelho para frente. E aí todo mundo olha, nossa, é lesivo, né? Não, o joelho não pode... Até hoje eu já ouvi, recentemente estava dando personal aqui na academia, no prédio aqui em São Paulo, e a personal falou, o joelho não pode passar da ponta do pé. Eu cocei a cabeça assim, falei, cacete. Cabe com o seu corpo. Então, alguns desses mitos, Thaís, que você ainda vê e que são, assim, né, coisas completamente erradas e desatualizadas. Primeiro, eu vou usar uma frase que eu gosto muito de falar. Não existe exercício errado, exercício que machuca. Existem corpos despreparados para fazer esses movimentos e esses exercícios. Tá? Então, você sabe a história desse Bird? Eu já vi, assim, por alto, né? Não fui resumindo, ele era um cara que começou a treinar tal, e ele virou personal, e ele se machucou inteiro. Ele ficou 2 ou 3 anos só treinando FRC, só treinando mobilidade. Entendeu? E aí ele resgatou o corpo todo dele, e depois ele estava tão ferrado, sentindo dores em tantos lugares, que ele falou, ele dedicou 3 anos da vida dele só para esse tipo de treinamento, para depois voltar a pegar uma barra. Entendeu? Então, tipo assim, o cara tem uma preparação, ele chega naquela amplitude, porque pro corpo dele, ele já ficou tanto naquela amplitude, que para ele não é
nada, entendeu? É igual falar para você agachar com 10 quilos. Você já agachou com tanto mais peso que agachar com 10 quilos para você não é nada. Ele já fez coisas tão mais difíceis e usou a articulação dele preparou a articulação dele com coisas tão mais complexas que fazer aquele cis para ele é fácil. Uhum. Né? Então, todos os mitos, para mim, que se encaixam nessa palavra. Não existe exercício difícil. Para quem? Para você que não tem condição. Qual exercício para o Bird é difícil? Acho que nenhum. Hoje em dia, sei deve lá. ter um ponto fraco ali, mas praticamente nenhum. Todos os comumente que a gente conhece, o cara faz tranquilamente. Eu acho que ali só se a gente jogar uma coisa mais tipo, técnica, né? Que aí não tem nada a ver, não é a cobrança. Exatamente, a especificidade. Mas se ele for treinar a especificidade, ele vai fazer rapidinho. Não, bem legal, bem legal. Thaís, para finalizar, eu sempre trago 2 perguntas, tá? Uma delas tem alguns livros aqui atrás, né? Eu gosto bastante de livro e eu mudei um pouco a pergunta, só porque eu tô falando isso todo episódio, o pessoal já deve estar enjoado, daqui a pouco vai ficar. Porque eu acho que livro ficou, com o mundo da rede social hoje em dia, acho que ficou meio banalizado, sabe? Eu leio 50 e tantos livros no ano. Tá, mas quanto você lembra? Quanto você aplicou alguma coisa que você realmente aprendeu? Então, a pergunta que eu trago tem algum livro que você releu recentemente? Pode ser de qualquer assunto. Olha, tem um livro que eu já li 3 vezes. Aí, tá ali na minha... Não é da área, tá? Ele chama Escola dos Deuses. Olha, um esse aí. Muito legal. Esse livro, que eu queria. Eu li em 3 fases da minha vida diferentes e sempre eu botei ali porque ele, para mim, mora no meu coração. Esse livro. Eu gosto muito de ler livros ligados à coisa da espiritualidade. Né? Então, eu tenho estudado muito, então eu tenho tido pouco tempo para ler. Eu tô com muita aula em vídeo para fazer, né? Uhum. Mas esse é um que marcou minha vida. Show. Não, é esse mesmo. E é justamente isso, entendeu? Tentar pegar um livro que realmente tem um significado para a pessoa. Porque aí você fala, puta, é um livro bom, né? Se a pessoa pegar no momento certo, vai ser um livro bom. Esse livro é tão importante para mim que dentro do livro, o cara, no final do livro, vou dar um spoiler, que ele funda uma escola em Londres. Quando eu fui em Londres, eu fiz questão de ir lá visitar a escola. Não, legal, bem legal. E o nome do podcast é Seeking Growth, né? Então, eu sempre pergunto o que significa buscar crescimento para você? É viver querendo evoluir, entendeu? Não se acomodar. Tipo assim, ser grato pelo que você tem, pelo que você é, mas estar em busca sempre de ser algo melhor. Acho que isso resume muito bem. Thaís, onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, te acompanhar e, cara, se você faz CrossFit e está ouvindo esse episódio, por favor, siga e acompanhe a Thaís, pelo menos coloque em prática o que está no feed, mas tem curso online, né? Então pode falar também, pode falar de tudo que você tem disponível. O meu Instagram, que é a mídia que eu mais uso hoje, é Thaís com H, Thaís Pacheco Personal. Eu tenho tanto a formação para profissionais de educação física e fisioterapeutas, que até vou abrir uma turma agora, vou abrindo turmas, né, que é uma formação completa, que eu tenho os 4 cursos, né, deles para treinadores. Então, dentro dessa formação, eu coloquei a minha experiência, não é o curso, Sim. Tá? Mas eu, dentro da minha experiência, dentro do meu treinamento, com tudo que eu aprendi com os professores que eu faço as aulas, eu coloquei a minha experiência lá dentro, né, com essa metodologia. Tem também um curso tem também um programa de treinamento para quem não é profissional, que daí chama InMove para Todos, né? Que daí é mensal, tem aula toda semana lá, eu falo que é a mobilidade do 0 à alta performance. Então a gente está ali toda semana num crescimento pedagógico até, né? Aumentando as complexidades das aulas, então é bem legal. E é tudo online. Então aí, galera, confiram de verdade, porque, cara, você pratica, sinceramente, você pratica qualquer tipo, né, de esporte, eu acho que o índice de lesão tá cada vez maior, né? Eu vejo toda hora alguém machucado, empolgado demais, seja corrida, seja musculação, seja crossfit, qualquer coisa. Então você tem que preparar, você só tá se machucando porque seu corpo não tá preparado ainda para aquele estímulo que você tá buscando, né? Então, essa é uma ótima maneira de fazer isso e parar de se machucar. Thaís, muito obrigado, de verdade, pelo tempo, pela disponibilidade. Espero que tenhamos outras oportunidades, né, de conversar, porque é um assunto que dá para entrar em vários tópicos, né, em várias coisas.
e vou entrar em contato para a gente marcar essa aula de mobilidade lá no box. Fechou, com certeza. Marcadíssimo. Falou. Eu que agradeço a oportunidade aí e obrigado para todos vocês que estão ouvindo. Valeu, até mais. Tá curtindo ouvir o Seeking? Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Agora, se você gostou desse episódio, eu te garanto que você também vai gostar desse aqui. Clica. Já clicou? Bora!